Olá, tudo bem? Hoje nosso papo vai fundo numa das figuras espirituais mais potentes e com certeza mais incompreendidas que existem, a Pombagira. Vamos juntos explorar o que é esse poder soberano da sombra feminina. Essa citação, gente, captura a essência perfeitamente. Pombagira não chega de mansinho pedindo licença. É uma presença intensa, indomável, que simplesmente rasga o véu do nosso mundo e desafia tudo aquilo que a gente acha que sabe. E aqui está a grande questão, né? Aquele conflito que causa tanto fascínio quanto medo. Estamos falando de uma força do mal para ser temida ou de uma manifestação de poder feminino que precisa ser compreendida? Exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa olhar de frente para os mitos e medos que foram construídos em volta dessa figura. É hora de separar o que é real do que é, bem, invenção. Essa é, sem dúvida, a primeiríssima pergunta que aparece. A resposta rápida? Não. Mas a resposta de verdade, a mais profunda? Essa depende muito de quem está perguntando. É aqui que a chave vira. A gente precisa tirar da cabeça aquela ideia de bem contra o mal, sabe? A lógica da Pombagira não é essa, não é uma moralidade cristã. Ela trabalha com algo muito mais cru, verdade e justiça. Então, aquele perigo todo que falam, na real, é o medo de encarar as próprias mentiras, a própria sombra que a gente esconde. Ela não vem para atacar, ela vem para expor. E vamos para outro ponto que gera uma confusão enorme. Essa associação fortíssima com a sensualidade, que quase sempre é distorcida e mal interpretada. O que está por trás disso de verdade? A sensualidade, nesse contexto, não tem nada a ver com pecado, tem a ver com poder. É sobre recuperar a soberania sobre o próprio corpo, sobre o prazer, sobre a liberdade que historicamente foi roubada principalmente das mulheres. É uma ferramenta, gente, uma ferramenta política e espiritual. Então fica bem claro, né? O medo não nasce da entidade em si. Ele é uma construção social. Ele vem de séculos de demonização religiosa, de racismo, de preconceito contra o feminino e, claro, de muita desinformação. Beleza? Agora que a gente já tirou alguns mitos da frente, vamos ao que interessa. Qual é a real função da Pombagira? Por que ela chama alguém? Vamos aprofundar nisso. Esse chamado não é uma coisa aleatória, não. Existem sinais, manifestações na vida da pessoa que indicam que essa força está se aproximando para começar um trabalho de transformação. Reparem que os sinais não são ameaças externas. Pelo contrário, são convites internos para uma mudança bem profunda. Um sonho que não sai da cabeça, aquela coragem que surge do nada para cortar um laço que faz mal, um sentimento avassalador de que, olha, chega de me trair. Ela chama quando tem algo pronto para ser quebrado. Então, o ponto central é esse. A função primária é limpar. Se a vida de alguém parece desmoronar depois da chegada dela, a pergunta certa a se fazer é: o que desmoronou era de verdade? Ou era uma ilusão, um apego, um vício? Ela só arranca o que é mentira. E essa limpeza não é uma bagunça, não. Ela segue um processo. Tem fases. Começa com o desnudar, que é quando as máscaras caem, depois vem o corte, o fim do que é tóxico, em seguida o espelho, o confronto com quem se é de verdade, sem filtro, para então chegar ao reinado, o momento de assumir o comando, e por fim, o caminho, onde a pessoa se torna a única responsável pelas próprias escolhas. Agora, vamos elevar um pouco o nível da conversa. Para além das entidades individuais, existem as forças matrizes que governam campos inteiros da nossa experiência. Vamos falar das rainhas. Uma rainha não é só uma pombagira mais evoluída, entende? É um arquétipo central, um núcleo de poder, um universo simbólico que rege grandes áreas da vida, como o tempo, os ciclos, as encruzilhadas. Vamos conhecer algumas delas. A primeira, e talvez a mais famosa, é a Rainha Maria Padilha, a rainha do comando. O poder dela não é sobre sedução barata, é sobre decisão. Ela governa a firmeza emocional, a nossa capacidade de romper com o que nos diminui e de descobrir o que a gente realmente quer. A energia de Padilha é a do posicionamento, sabe? Daquele momento em que se decide, não aceito menos do que eu mereço. A seguir, temos a Rainha do Cemitério. E aqui é muito importante entender. Ela não é sombria, ela é profunda. Ela é a grande guardiã dos finais que são necessários. O domínio dela é o dos ciclos que precisam ser encerrados para que novos possam começar.
Ela trabalha com o luto, com o corte final com o passado e, o mais importante, com o renascimento que vem depois que algo morre. Ela não destrói, ela abre espaço para o novo florescer a partir das cinzas. Isso aqui resume muito bem o nível de trabalho de uma rainha. Elas não são ferramentas para vingancinhas ou caprichos do ego. O trabalho delas é muito, muito maior. É libertar, é realinhar destinos, é empoderar, é despertar a consciência. Com isso, a gente vai chegando na nossa parte final, trazendo todos esses conceitos de volta para um lugar mais pessoal, mais reflexivo. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: qual é o pedido final delas? O que elas exigem de quem se aproxima? Não é dinheiro, não é luxo, não é submissão. A resposta é bem mais direta. É isso, brutalmente simples. A exigência é uma só: parar de mentir para si. Pombagira é a senhora do espelho, e a única moeda que ela não aceita de jeito nenhum é a autoilusão. E a gente encerra com esse pensamento poderoso. O objetivo final de toda essa jornada de transformação é a soberania, completa e autêntica. Nunca foi sobre servir a uma entidade, mas sim sobre se tornar mestre da própria vida. A verdadeira questão, no fim das contas, não é o que a pombagira quer, mas sim o que acontece quando alguém finalmente se torna dono de si.